o princípio e o fim. Repita comigo, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Abra sua Bíblia e terminamos o mês da juventude, terminamos o mês do princípio Deus com o fim. Diz que só acaba quando termina, e hoje então termina o mês e eu vou falar sobre o fim. Eu quero mostrar o último capítulo, na verdade os 2 últimos capítulos da Bíblia, e dizer para você como é que termina do princípio ao fim essa história de redenção, a consumação dos séculos. Apocalipse 22, 13, eu estou usando a NAA, Nova Almeida Atualizada. Apocalipse 22, 13. Já achou? Diga amém. 22, 13. Isso, agora foi. Vamos todos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Só os homens, vamos homens todos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vozes femininas, vamos lá? Senhor, obrigado pela porção da sua palavra lida nessa hora. Eu tenho absoluta certeza que ela já fala ao nosso coração. A sua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Que a tua igreja se sinta hoje solidamente, ó Deus, e firmemente fundamentada, ó Deus, na palavra do Evangelho, que nos dá segurança para no último dia sabermos que estaremos salvos, seguros, imaculados e jubilosos diante do Senhor, debaixo do trono do Senhor, cantando hosanas e glórias ao Senhor. Que esta mensagem poderosa, ó Deus, que foi trazida aos olhos, ó Deus, e ao coração de João na ilha de Patmos, possa muito abençoar a sua igreja hoje. É nossa oração em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Podem sentar-se. O princípio e o fim. Estamos de fato, irmãos, no último capítulo da Bíblia, e nele Jesus, o próprio Jesus se identifica como a primeira e a última letras do alfabeto grego. O que isso significa? Porque ele usa a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Para nós em português seria, ele é o A, ele é o Z. O que ele quer dizer com isso? O Senhor Jesus investiu tanto tempo, irmãos, nessa revelação, que por 2 vezes ele se apresenta do mesmo jeito, do mesmo modo, nos últimos momentos em que ele conta com João e revela a João na ilha de Patmos a história da redenção. Volte uma página, Apocalipse 21, versículo 6, e você verá que ele vai tratar de novo do mesmo tema e do mesmo assunto para apresentar-se novamente como Alfa e Ômega, princípio e fim. Apocalipse 21, 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. A frase que me chama a atenção aqui agora, nesse versículo, e que não está claramente colocada no versículo posterior, o capítulo 22, é: tudo está feito. Talvez a sua Bíblia diga tão somente a expressão está feito. Na minha versão diz assim: tudo está feito. Quando vejo essa palavra, tudo está feito, colocada nesse finalzinho, na conclusão dessa mensagem redentiva, eu tenho aprendido, irmãos, 3 coisas que eu acho importante destacar aos irmãos, que vêm ao meu ouvido, aos meus olhos, como intérprete da Escritura Sagrada. Tudo está feito é a sentença final de Deus a cada uma de suas palavras criadoras, irmãos, e geradoras da vida no princípio da criação. Quando Deus está dizendo tudo está feito, Ele está concluindo a sua palavra onde Ele disse: haja luz e houve luz. Tudo está feito é um final para o haja de Deus. Tudo está feito é a conclusão onde o próprio Deus diz: e Deus fez o céu, e Deus fez a terra, e Deus fez separação entre as águas e a terra, e Deus fez e aconteceu. Quando o Senhor nosso Deus diz tudo está feito, Ele está dizendo que tudo que Ele fez termina ali. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, olha para o homem e diz que era muito bom. Quando Ele diz, tudo está feito, Ele se regozija em tudo que Ele, Deus, fez. Em segundo lugar, irmãos, eu quero crer que quando Ele diz tudo está feito, é que Deus está olhando para a sua criação e está dizendo, eis que tudo é muito bom.
Deus não está insatisfeito, Deus não está frustrado, Deus não está arrependido, Ele não está murmurando, Ele não está questionando, como lá, por exemplo, em Gênesis, nos inícios da criação, com Noé, uma geração que está se corrompendo em pecados, e Deus com fúria. Deus não está como nos profetas, dizendo que os cultos e que os sacrifícios e os sábados já encheram a sua paciência. Neste momento eu vejo um Deus realizado, eu vejo um Deus satisfeito e concluído, mostrando que por todos os pecados do homem, por todos os descaminhos da humanidade, e por tudo que tentaram, e por portas que fizeram, aconteceram, Deus com sua mão de poder, Deus com o seu braço amoroso, olha para o mundo e diz: eis que faço uma obra boa. Quando vejo Deus dizendo tudo está feito, eu vejo Deus nos fazendo lembrar que nada, preste atenção, nada do que Ele disse ficou esquecido. Que Deus nunca precisou de caminhos alternativos, de escolhas secundárias, plano B, C, D ou E, não. Quando Deus diz tudo está feito, Ele lembra a si mesmo e a toda a criação de que tudo que Ele fez, de que cada palavra que Ele disse, de que cada promessa que Ele destinou à humanidade, a enviou a todos os homens, sim, tudo foi cumprido para a glória de Deus. Esta ação de Deus de dizer tudo está feito, é dizer que nenhuma das suas realizações foi perdida, corrompida ou sequer esquecida, mas que o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Faça comigo uma viagem no tempo do Antigo Testamento e vejamos um Deus satisfeito, planejando uma criação e olhando para ela com satisfação. Vai a Isaías 55, vai ao profeta Isaías. Isaías 55, no versículo 8, por favor, é muito importante, pois nós voltamos agora nas origens da criação e vemos como Deus se apresentou à sua humanidade, como Ele planejou esse relacionamento com os homens. Isaías 55, 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Vamos ler juntos o verso 11, todos juntos? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Está ouvindo essa palavra? Designei. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que o próprio profeta vai afirmar que tudo aquilo que Deus disse e designou, Ele cumpriu. Ele disse: toda palavra que saiu da minha boca foi para cumprir, foi para prosperar naquilo mesmo que eu a designei. Quando o profeta Isaías escreve isso aqui, obviamente é revelado pelo Espírito Santo isso a ele. Eu imagino que ele não tem ideia que no último dia na redenção, o Senhor Jesus se apresenta num grande trono, céus e terra estão estrondosamente se encontrando, a igreja e o tabernáculo de Deus estão ali se encontrando definitivamente, e o Senhor Jesus diz assim: tudo está feito. Que poder! Que pessoa no mundo pode dizer ou dar uma sentença e dela não se arrepender? Que pessoa no mundo pode escrever alguma coisa e cumprir tudo aquilo que escreveu? Irmãos, eu tenho vergonha de dizer, mas aceito, que nem tudo que escrevi cumpri, nem tudo que falei pude honrar, porque sou um pecador moribundo, dos pecadores o principal, mas o ensino que vejo no último dia da redenção, na hora do encontro da igreja com o Senhor é: está feito. O nosso Deus poderoso se revela de maneira santa, mas ao mesmo tempo soberana, e com um desígnio tão cumpridor e tão poderoso, que Ele tem a olhar dos céus o privilégio de dizer: eu estou satisfeito, vi que tudo que fiz era bom. Isaías 40, volte a Isaías 40, versículo 8, é só voltar algumas 15 capítulos, né? Isaías 48 diz assim: a erva se seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ande comigo, Isaías 40, vá para o verso 21 e perceba como o Senhor se relaciona com o profeta e faz com que ele reconte e revisite a história da criação. Isaías 40, 21 diz assim:
Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi, preste atenção, será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Imagine, irmãos, a nossa sabedoria quando escolhemos um tema como esse e trabalhamos questões de princípio fundamentais e de cosmovisão fundamentais para que você possa ter uma fé absolutamente sólida, concreta e absolutamente fundada num Deus criador que a tudo cria e sustenta com a palma de suas próprias mãos. Veja o verso 22 de Isaías 40. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. É Ele, diz o texto, quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidades os juízes da terra. Dá um glória a Deus aí, irmão. Você está achando que o juiz lá solta uma sentença lá e que isso pode te atingir? Se o Deus Criador determina, tudo é nulo, irmãos. Tudo é nulo. Quando eu vejo esse nicho de sabedoria do profeta Isaías a ensinar o povo de Deus, e hoje a nós, a igreja, é poder olhar o último dia da história e dizer: nada ficou escondido, nada ficou desvelado aos olhos do Senhor, tudo revelado, tudo conhecido a um Deus que, olhando a sua criação, anuncia: está feito. Isaías 40, 26, ele diz assim: levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Isaías 40, 26, aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, em forte poder, nenhuma só vem a faltar. Eu fico imaginando essa figura de contar estrelas e de chamá-las pelo nome, quando Deus tem, por exemplo, aquela conversa com Abraão. Conversa linda que Deus tem com Abraão. Abraão está murmurando com Deus e questionando: o Senhor prometeu que eu vou ser pai de nações, me tirou lá de Ur dos Caldeus, me pediu para caminhar para uma terra que eu não conhecia. Ô Senhor, está na hora, acorda aí, eu só tenho Eliezer, o meu servo na minha casa, o único que vai ser o meu herdeiro é esse escravo meu. Ô Senhor, aí Deus falou: baixa a bola, menos meu filho, menos, abra a tenda. Sabe o que é a coisa de visão limitada? O homem de visão limitada não vê o plano de Deus, mas ele falou: sai dessa tenda. Aí quando Isaías saiu da tenda, quando tira Isaías, coloca o favor de volta a Abraão, viu? Quando Abraão saiu da tenda, corrige o sermão aí, depois edita. Quando Abraão sai da tenda, ele olha o céu, ele falou: está vendo essas estrelas aí? Ele vai responder: são mais do que eu posso contar. Ele vai falar assim: a sua descendência será como o quê? Como essas estrelas do céu, são mais do que se podem contar. Irmãos, Abraão, Salomão, Davi e qualquer um, em toda a sua glória, não teria noção de que a conversa que ele está tendo com Abraão, da visão limitada para a visão ilimitada fora da tenda, lá em Apocalipse capítulo 5, quando o Senhor nosso Deus está no trono, debaixo do trono, tem uma multidão de todos os povos, raças, tribos, línguas mas a frase que está lá: uma multidão que ninguém podia contar. Deus não está brincando, não. O nosso Deus está conduzindo a história da redenção e a história da criação desde o dia em que chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, para ser uma bênção para todas as famílias da terra, para todos os povos da terra, até aquele dia em que Abraão, imaginando que de Isaac, uma descendência cujas estrelas não poderia contar, estão debaixo do trono, uma multidão que ninguém podia contar. Já está contado o final dessa história. Pode ler Apocalipse capítulo 5, junta com o 6, e você verá essa glória manifesta do Senhor a toda a sua igreja, quando Ele a convoca à sua presença. O que Isaías está dizendo aqui, irmãos, em Isaías 40, 26, tem esse mesmo sentimento de que Deus tem chamado a cada estrela do céu, a cada servo dEle, para povoar a sua história, a eternidade dEle, pelo seu nome, para torná-lo uma multidão que ninguém pode contar. Disse Jesus: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que isso significa? O princípio e o fim, irmãos, anunciam que Deus está se revelando desde o princípio. O alfa, o A, o ômega, o Z, me fazem lembrar de uma coisa.
No alfabeto de qualquer língua será contada a história da criação de Deus, porque o Deus Criador é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o A e o Z de qualquer língua e idioma que exista ou vier a existir. Em Deus está a consumação dos séculos. O que eu absolutamente creio hoje é que Deus, na pessoa e na beleza do seu Santo Espírito, fará com que a história da criação, que toda a ação profética que a Escritura hoje proferiu, que todas as palavras de Jesus e o seu Evangelho, e que por fim a obra da sua redenção será pregada e anunciada no mundo inteiro. O paralelo de A a Z, na verdade, é um paralelo para que compreendamos e entendamos que o uso do alfabeto é, na verdade, o domínio que Deus tem de todo o alfabeto, de todas as línguas, do início ao fim, para contar a sua história e conduzi-la ao dia da redenção. Por isso o pastor pregou hoje pela manhã aqui, que o Evangelho do Reino, quando for pregado no mundo inteiro, então virá o quê? Não haverá idioma. Não haverá língua, não haverá lugar no mundo que a história do Senhor Jesus não foi contada. Porque esse é o projeto de Deus, esse é um plano de Deus, essa é a ação missionária da igreja, e isso está na obra da redenção. Aí, meus irmãos, dessa lição, eu tiro 3 lições, aqui avançamos na compreensão da mensagem. Primeira lição: o princípio e o fim nos apresenta, na verdade, e singular aqui, não plural, porque princípio e fim é Jesus. Então, o princípio e o fim, Jesus, nos apresenta uma síntese da gloriosa consumação de toda a obra de Deus aqui, nesse capítulo 21 de Apocalipse. Volte a Bíblia agora, Apocalipse 21, e perceba essa síntese gloriosa e poderosa da obra do Senhor na redenção da humanidade. E, obviamente, na consumação dos séculos, na salvação e na apresentação de sua noiva, nas mãos de Deus o Pai, quando o Cordeiro entrega o mundo a Deus o Pai e diz: está feito, está consumado. A primeira revelação, você verá Apocalipse 21, versículo 2. Eu creio que podemos colocar na tela, Apocalipse 21, versículo 2. O texto diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para seu noivo. O que vejo aqui? A primeira revelação é da cidade de Deus. O que vejo e compreendo que o Senhor Jesus nos faz perceber, e a obra do Espírito Santo aqui nos faz compreender a revelação, é que a peregrinação do deserto é um símbolo do noivado, daquele noivado atribulado que todo mundo tem, não é? Noivado é difícil mesmo, né? Você vai casar, não tem dinheiro, não tem casa, né? Alguns um pouco melhor, a maioria como eu, uns pé rapados, não tinha nada não. Mas depois que me casei, irmãos, eu vejo que a nossa chegada para casar com a nossa esposa, para casar com as nossas noivas, é sempre um dia glorioso, um dia vitorioso. A peregrinação do deserto é o símbolo do noivado atribulado, mas a chegada da Jerusalém celestial é a consumação de um casamento bem-sucedido. Deus garantiu a cerimônia, o próprio Deus, irmãos, garantiu a celebração e as bodas. Ele chama de as bodas do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 2, nos diz claramente que a chegada nessa cidade, irmãos, é muito maior do que o símbolo de sair do Egito e entrar na Canaã real, na Canaã física, na terra prometida. Lá no Antigo Testamento, aquele povo comeu de comidas de frutas e comidas que não plantou, viveu em casas que não construiu. Eu chamo de graça imerecida. Mas aqui é muito maior e infinitamente maior do que as sombras do Antigo Testamento a respeito da nova cidade. Segunda lição que eu vejo, versículo 3, me acompanhe. A segunda revelação é que Deus nos fala da habitação de Deus. O texto nos diz, versículo 3, Apocalipse 21. Vi também, com voz forte, que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os seres humanos, Deus habitará com eles e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. É uma solução definitiva e absoluta para essa questão. Deus está presente, não está. Se tivermos 2 ou 3, invocarmos o teu nome, ali Deus estará. Mas se há pecados e a isso o Senhor se ausenta, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e quem? E o nosso Deus. Na consolação, na consumação, na obra final, o texto nos dá com clareza a percepção de que há uma interação do homem com Deus, de Deus com o homem, e que a habitação Deus e homem agora é plena, porque o tabernáculo de Deus já está entre os homens. Irmãos, aqui está cumprido, a presença de Deus já está de volta aos homens. A última vez que ele esteve aqui foi quando Jesus esteve entre nós, e aqui de novo conosco o Senhor Jesus estará.
A terceira percepção que eu tenho da revelação, irmãos, dessa grande obra de consumação, e me dá uma certeza de que isto é real e vai acontecer, está no versículo 4 e 5. O 5 é a primeira parte, diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eu paro por aqui. A visão, irmãos, que está aqui para nós é uma visão poderosa, porque ela conecta, irmãos, o céu à terra, a terra ao céu, mas nos mostra como haverá nessa grande consumação um novo lugar de habitação do homem com Deus. O céu é expandido. O céu não é esse ambiente agora que onde estão aqueles que já morreram, ou digamos assim, afastados de nós e longe de nós. O texto nos diz, veja o verso 1, por favor, volte a Apocalipse 21, 1, volte lá. Apocalipse 21, 1. E viu o quê? Novo céu e nova terra. A expectativa, irmãos, na obra da redenção que Jesus já realizou e na consumação, que é o fechamento, irmãos, de toda a história, é que esta terra se funde ao céu e que haverá com esta terra, irmãos, montada e desmontada, redimida e consertada pelo poder do soberano Deus, um novo céu e uma nova terra, porque a Bíblia afirma, o primeiro céu e a primeira terra, o quê? Já passaram. Isso é glorioso. E você pergunta, por que isso é tão glorioso e tão poderoso? Não poderíamos ficar somente do céu que já existe? Irmãos, porque Deus prometeu que naquele jardim da criação, que Ele voltaria àquele lugar para reconstruir e reformar a criação que Ele mesmo nos deu. Vá a Romanos 8, veja lá Romanos 8, 18. Você verá uma das principais doutrinas de que Deus vai redimir a terra, e Ele a redime sim no dia da consumação dos séculos. Romanos 8, 18, me acompanhe a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Estamos na queda aqui, estamos debaixo do pecado. Agora veja o 21. Na esperança de que a própria criação será, lê comigo aí, libertada do cativeiro. Apocalipse 21, 1. E viu um novo céu e uma nova terra. A esperança se cumpriu. O que era só uma esperança, o que era só um desejo, se concretizou. Veja Romanos 8, 21. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como que o Senhor está construindo e conduzindo a sua igreja e esta terra para uma nova criação e uma última e definitiva glória da terra, nova criação, e do homem, um novo corpo, irmãos, transformado, um corpo celeste, revigorado, para existir eternamente com o Senhor. O que Jesus é na sua ressurreição, todos nós o seremos. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, o que, irmãos? A redenção do nosso corpo. O que Paulo prega e ensina à igreja em Roma como esperança, em Apocalipse 21, é realidade. É a concretização absoluta de todo o plano redentor do Senhor nosso Deus para todo aquele que nele crê, para a humanidade que com ele quiser passar a sua eternidade. Versículo 24 diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quando os romanos ouviram esse texto ou leram esta carta, não poderiam imaginar que em Apocalipse 21, versículo 3, está lá, novos céus, nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O sofrimento da criação, o sofrimento da terra e do céu, todo o sofrimento cessou, porque Deus determinou, sim, novos céus e nova terra no dia da consumação dos séculos. A quarta revelação, abra aí Apocalipse 21, versículo 5, a parte B, a parte final.
E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Continue. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A quarta e última revelação na consumação dos séculos é que o trabalho de Deus é validado. É que o trabalho de Deus é confirmado. É o selo de garantia. Você não comprou um negócio falso, você não comprou um produto fake, né? Existem países aí que produzem produtos falsos aos montes. Eu vou me livrar da briga da internet, mas você costuma dizer um adjetivo para produto falso, né? Tem a ver com o país aí. É do país tal, né? É dali, não sei de onde, porque é falso. O verdadeiro, você olha assim, você vê pela caixa, pelo selo e pelo conteúdo, que é absolutamente diferente. Eu vejo o nosso querido e grande evangelista João, agora preso, irmãos, numa ilha, preso e condenado à morte. Vai passar os últimos dias naquele cativeiro, numa prisão na ilha de Patmos. Irmãos, eu consigo ouvir João, que é o autor do livro, dizendo assim: João, valeu a pena? João, tudo que você viveu e fez por Jesus, João, depois de amar Jesus, de ensinar os discípulos, de viver, valeu a pena? Eu imagino que quando João começa a escrever com aquelas penas, né? Essa carta, essa revelação, João está escrevendo, o Espírito está falando com ele, ele diz assim: uhul, valeu a pena, uhul, o Senhor é bom, ui, 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 ai, 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 o inimigo vai ver, a vitória é triunfal, e ele vai escrevendo. Eu imagino, irmãos, a caricatura de um discípulo alegre e feliz, sabendo que Deus de toda esperança vai cumprir com João e para João tudo aquilo que ele prometeu. João, pode escrever, leva meu nome, tem meu selo, é fiel. João, é verdade. Quem disse que era mito, se quebrou. Quem disse que era história da carrocinha, pouco entendeu o que é o gênero Apocalipse. João, continua nessa pena. João, continua nessa tinta. Vale a pena, porque eu estou lá no final te esperando. Amém, irmãos? Uma outra coisa que vejo como quinta revelação é que o trabalho de Deus está terminado. Que o trabalho de Deus aqui será finalizado. Por isso dizemos hoje o princípio e o fim. No princípio Deus e no fim Deus. A frase mais certa que alguém pode dizer é que todos os caminhos levam até Deus. Sim, no final só tem Deus. É diante de Deus, do tribunal de Deus. Ou ele passa para a eternidade ou manda para fora. Manda para o lado de lá e diz: apartai-vos. Mas no final todo o caminho vai dar em Deus, porque no final da história Deus vai estar esperando você para dizer: os que são meus eu recebo, os que não são se afastarão de mim, porque no final só tem Deus, não tem mais nada depois de Deus. Deus é o princípio e o fim. Disse-me ainda, versículo 6, 21:6, disse-me ainda: tudo está feito. No grego a palavra feita é gegonan. Você quer falar grego? Fala aí, gegonan. O que é está feito? Não é tetelestai aqui não, é gegonan. O que é está feito? Tornou-se real. O que é está feito? O que parecia uma narrativa, ou apenas uma promessa, uma história, o que era só uma esperança. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Na percepção da crença, só uma esperança. Aqui já é realidade. Gegonan, é real, João. Pode confiar, eu estou no final da história. Segundo princípio, irmãos, dos 3 pontos que quero nessa noite, é o segundo ensino. Eu sou, é o princípio e o fim de toda a história. Por que eu estou dizendo eu sou, é o princípio e o fim de toda a história? Ele está no princípio e no fim de toda a história. É interessante, o Senhor nosso Deus, nos lábios do Senhor Jesus, ele vai dizer, né? Versículo 6, tudo está feito. Versículo 6, eu sou o alfa e o ômega. Eu quero pensar antes de alfa e ômega a expressão eu sou. O que essa expressão está fazendo aqui antes de toda a estrutura do alfabeto grego e por fim da questão escatológica de princípio e fim, eu sou. O Deus Criador lá do céu, lá do princípio da criação, o Deus Criador se revela no final para dizer: eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Eu sou, na verdade Deus está mostrando que ele estava falando com Moisés no meio daquela sarça ardente. Eu sou, é o Deus que chamou Moisés a tirar os israelitas do Egito e levá-los à terra prometida. Êxodo 3,14, diga a Faraó, eu sou, me enviou a vós. Mas por que eu sou está nos lábios de Jesus?
Abra comigo o Evangelho de João. João sabe bem o que está fazendo aqui e está sendo orientado pelo Espírito. É óbvio que o Espírito está conduzindo a sua carta apocalíptica. João 8,58 diz assim: Jesus respondeu. João 8,58. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Nosso Deus não é o Deus desconectado com sua revelação ou despreocupado com a compreensão e com a salvação de sua igreja. Não. Ao chamar Moisés no meio daquela sarça, numa sarça que está incendiada, queima, mas não se consome, ele diz: eu sou. Mas no meio de uma geração de judeus perdidos, de gente que acha que porque tem DNA de Abraão já está salvo, né? E uma grande mentira o diabo lhes contava, que eles poderiam ser salvos por suas obras e só seriam salvos por sua fé em Jesus. Quando Jesus se apresenta àquela geração de perdidos, escravos de uma mentira, ele disse: eu sou. Em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele afirma e aponta a direção ao seu rebanho e diz: eu sou a luz do mundo. É o próprio João a dizer: no princípio estava a vida e a vida era a luz do mundo. Em João 10,7 ele vai dizer: eu sou a porta. Em João 10,11 eu sou o bom pastor, e bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João 11,25 o Senhor Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6 todo mundo sabe: o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, versículo 1, se apresenta como eu sou e afirma: eu sou a videira verdadeira. O que essa palavra está fazendo no final da história, o que essa palavra está fazendo no dia da consumação dos séculos, nos lábios de Jesus: eu sou, porque aqui, aquele que é o princípio, aquele que é o meio, a videira, a vida, a porta, a luz do mundo, ele é o fim. Ele é a consumação, ele é a palavra final, ele é o noivo da igreja, ele é o marido da igreja do Senhor, aquele que apresenta a sua esposa diante do Senhor dizendo: está feito, eu morri, derramei meu sangue e comprei para o Senhor o seu povo. O Senhor não prometeu a Maria? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando chega diante de Deus, o Senhor Jesus entrega a sua igreja e diz: eu sou aquele que o Senhor enviou e entrego aqui a sua igreja. Eu sou a palavra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O eu sou a palavra afirmou: toda a palavra de Deus se cumpriu. Ao terminar essa mensagem, o terceiro e último ponto, afirmo o princípio e o fim. O que a igreja desfrutará nesta grande obra de consumação dos séculos e na conclusão da obra redentora de Deus? O que a igreja vai desfrutar nessa grande obra? Primeiro, vemos que a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar num novo céu e nova terra, porque Deus completou a obra da redenção. Repito, Deus completou a obra da redenção. Apocalipse 21, versículos 5 e 6, eis que está assentado no trono, ele diz: faço. Não fizemos juntos, não fomos cooperantes, não recebi uma mãozinha, faço novas todas as coisas. Quando vejo o nosso Deus dizendo isso com um singular majestático, com um singular poderoso e com um singular sentido, entendo muito bem o que ele quer dizer. Se ele fez, é porque ele fez. Eu quero pensar que quando ele diz faço e diz para o Senhor, feito está, já no versículo 20, no capítulo 21, versículo 6, diz está feito, ele resgata toda uma ação poderosa que de Deus ele recebeu. Abra João 19,30, veja lá. João 19,30, a primeira vez que ele vai ousar dizer: eu apresento feito e concluído, porque feito está, faço nova todas as coisas. Quando foi que isso de fato começou a acontecer? João 19,30 diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nessa primeira vez em que esta palavra surge, dentre as 3 vezes que nós vamos encontrar essa expressão feito ou consumado, feito ou concluído, Jesus está na cruz a concluir uma obra que ali ele começou e ali mesmo ele terminou e pagou. Veja o texto de Apocalipse 16:17, segunda vez que a palavra feito aparece, feito, consumado ou pago, concluído. Apocalipse 16:17, a palavra
muito rica que está aí, Apocalipse 16, 17. É o flagelo final aí da segunda vinda de Cristo, seria a última das taças, não é isso? Apocalipse 16, 17. Então o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito, está feito. Gegonã, está concluído. Aqui também está consumado. Porque, irmãos, o sétimo anjo derramando a sétima taça diz isso? É para nos lembrarmos que esta é a última grande tribulação. É para cumprir a promessa: não há mais choro, não há mais dor, não há mais pranto, porque este é o último sofrimento da igreja. Tem gente que acha assim: a gente nunca vai parar de sofrer, esse tipo de dor não vai acabar, essa história não vai ter fim. Irmãos, está escrito, Apocalipse capítulo 16, verso 17, haverá o último suspiro do sofrimento, porque depois desse dia, nenhum sofrimento mais estará sobre o povo de Deus. Eis a grande e última tribulação da igreja, eis o grande e último sofrimento do cristão, e Jesus disse: está feito. Que consolo maravilhoso para João. No meio de tamanho sofrimento, preso, isolado, sendo amassado pelos seus carcereiros na ilha de Patmos, João está ouvindo do Senhor: fique tranquilo, viva, mas esse sofrimento vai ter fim. Apocalipse 21, 6, é a última vez que a palavra aparece. Cristo entrega a Deus a igreja dele e diz: tudo está feito. Gegonã, está concluído. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que não há sinergismo aqui, que o homem não coopera com Deus para a sua salvação. O que ele está dizendo é que ele, Jesus, fez tudo sozinho e todo o necessário para a sua salvação. O que ele está dizendo é que ele planejou, executou e aplicou a salvação, monergismo puro. Deus é o começo e o fim, e ele é sozinho toda a mão de obra de Deus para a nossa redenção. Da eternidade à eternidade, o Senhor está comprometido, batalhando, lutando e provendo para todos nós a nossa salvação. Ó, querido homem, visitante, irmão que me ouve na internet, abandone seus esforços de salvar a si mesmo. Ouça o Gegonã de Deus, ouça o está feito, ouça o filho entregando sua igreja, sua noiva ao Pai, e lhe agradeça. É o esforço, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, o preço capaz de salvar a sua igreja. Tire da sua cabeça a ideia de que suas boas obras conduzem você ao céu. Não conduzirão. Efésios 2:8. Porque, irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tire da sua cabeça que boas obras o conduzirão ao céu. Aí você pergunta: pastor, então por que fazer boas obras? Deixe-me dar duas respostas. Por que fazer boas obras? Porque suas boas obras trazem o céu até as pessoas, e elas vão glorificar o Deus que está no céu. Jesus disse: para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Pastor, por que então fazer boas obras se elas não cooperam com a salvação? Porque suas boas obras são a evidência de que Deus é o Rei da sua vida e que Ele governa todas as suas ações espirituais. Diga glória a Deus. Pare de gastar seu dinheiro com tolices. Pare de correr atrás de sonhos e insandices. Renda-se a Jesus e ouça a sua consumação, que vai do princípio ao fim. Gegonã, está feito. Deus, receba a sua igreja. Eu já quitei a sua dívida. Num segundo momento, afirmo que a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra por causa da graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Veja Apocalipse 21, 6. O texto diz, o texto afirma: e quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Os sedentos bebem de graça da água da vida. Todos os que têm sede podem saciar a sua sede. Todos os que buscam em Deus resposta, encontram. Deus nos chama à sua salvação. Olha o convite de Jesus à sua noiva e a você nessa noite. Apocalipse 22, 17. Essa é a consumação dos séculos. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem,
E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Todos os que vêm a Cristo, Ele os acolhe. Não por seus méritos, não por suas boas obras, mas pela graça. É de graça, porque custou muito caro a Jesus. O preço Ele pagou. Tetelestai, está feito. Gegonan, está feito. Fui eu que paguei esse preço por você. Terceiro e último lugar, eu quero concluir o sermão aqui. No terceiro e último momento, vejo que a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra, porque permaneceu fiel. Veja o texto de Apocalipse 21, versículo 7. Acompanhe Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o quê? O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Sabe, irmãos, uma coisa que aprendi na vida cristã, no meu caminhar com Jesus, é que até a consumação dos séculos, todo crente deve lutar. Lutar diariamente contra o pecado e todos os dias lutar contra as milícias e contra os poderes espirituais que estão instalados, irmãos, nas regiões celestiais. Veja que o próprio João, enquanto evangelista, e aqui revelando o seu texto final de Apocalipse 21, ele vai dizer no versículo 8, um pouco da nossa luta e daqueles que perderam as suas batalhas. Dá uma olhada, Apocalipse 21, 8, acompanhe, está no texto. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos. Irmãos, tem mandamento contra o assassinato na Bíblia? Tem sim ou não? Tem sim ou não? Os assassinos, aos imorais. Irmãos, tem ensino contra a imoralidade na Bíblia? Tem sim ou não? Então eu pergunto, você que está salvo, sossegado e seguro, você pode ser achado na imoralidade? Você deve permanecer no pecado para que a graça possa superabundar? É isso que diz o Evangelho? De jeito nenhum. Não está lá? De jeito nenhum. Você precisa hoje mostrar a regeneração e novo nascimento. Continua comigo. Aos imorais, aos feiticeiros, agoureiros. Irmãos, eu fico pensando o que um crente tem na cabeça querendo saber o dia seguinte. O ensino bíblico mais clássico da fé de um cristão é: basta cada dia o quê? Mas o cara tira 10, 20 contos para a cigana ler a mão dele. É crente, hein? Pelo menos diz que é crente. Quando nós olhamos para o ensino escriturístico e pensamos em feitiçaria, ou qualquer tipo de agouro, ou qualquer tipo de projeção e de evidência de futuro, não sendo revelação do Senhor, é absolutamente pecado. Mas tem crente, entenda, engodado, cristão não, mas tem crente engodado desse tipo de pecado. Veja o texto, aos idólatras. Irmãos, tem ensino na Bíblia contra a idolatria, sim ou não? Então eu pergunto, ao que perseverar, esse será salvo, sim ou não? É sim, irmãos, porque esse tipo de postura e esse tipo de vida não cabe na vida do crente, não. O texto vai mais, né? Ao idólatra, a todos os mentirosos. Aí o pessoal interpreta isso aqui às vezes tão assim, raso, né? O pai perguntou para o filho se, sei lá, comeu lá o biscoito. O menino com medo de apanhar falou não. Fala, vai para o inferno, que mentiroso não entra. Irmão, não é essa falta de coragem de assumir um fato. Não é isso não. Não é essa coisa simples que você está trabalhando. A mentira aqui, na verdade, irmãos, é negar a verdade de Deus. A mentira aqui é a corrupção da verdade. A mentira aqui é a serpente dizer uma coisa que Deus não disse e você acreditar. A mentira aqui é você achar que você nasceu com o DNA Abraão, que você não é escravo. Aí ele fala, filho da mentira. É isso aqui. Isso aqui é coisa séria. Por isso, quando um crente se depara com o Evangelho, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, significa que o crente não morre na mentira, porque a verdade já o libertou. Isso é muito poderoso, porque então você começa a perceber que você persevera por uma verdade que lhe foi confiada, você persevera por um Evangelho que regenera, você persevera porque Deus lhe regenerou e fez de você uma nova criação. É o prenúncio do fim. Os 5 pecados em 1 Coríntios 10, 7 mostram porque uma geração inteira ficou no deserto. 1 Coríntios 10, 7 a 10. Uma geração inteira ficou no deserto e não entrou na terra prometida. Idolatria, cobiça, moralidade sexual, pôr o Senhor à prova, murmuração. Aqui, a mesma coisa. Porque a Bíblia diz, ao que vencer, herdará. Cuidado, crente.
não fique pelo caminho. Eu vou terminar, irmãos, Apocalipse 22, 18, abra comigo. Apocalipse 22, 18 e 19, e diz assim, Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Diz assim, Deus, tem misericórdia. Diz aí, Deus tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. O negócio assustador. Teve um bandido que foi assaltar um pastor, o pastor soltou essa, o bandido falou assim, minha mãe é assembleana, cruz credo. Ele devolveu a carteira do pastor e vazou. Olha o medo do sujeito, dos flagelos do Apocalipse. Mas o que me chama a atenção é o versículo 19. Veja aí, Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará o quê? A sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nele. Irmãos, o vencedor é o que crê. O vencedor é o que persevera. O vencedor é aquele que põe a mão no arado e decide não o quê? Não olhar para trás. O vencedor, ele olha para essa lista terrível, essa lista horrorosa. Apocalipse 21, 8 diz, eu não estou nessa relação. Os covardes, Apocalipse 21, 8, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, idólatras, mentirosos, né? A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte. Deus livrar-nos dessa situação. Como eu vou viver uma vida diferente, como eu vou viver uma vida de santidade, sabendo que o meu Deus vai me levar fora dessa lista, diante dele, salvo e seguro. Eu vou ver isso por um fruto. Eu aprendi, crente, batista, raiz, lá no 301 do cantor cristão. Em Jesus confia, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Eu já vi tanta interpretação esdrúxula desse texto, tanta coisa errada. Todo aquele que ouve, Apocalipse 22, 18, as palavras dessa profecia testificam. Se alguém acrescentar ou se tirar, o que é acrescentar ou tirar? Irmãos, é negar o tudo e o todo. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O crente que é crente persevera e chega lá salvo, sossegado e seguro. Porque tudo que Deus diz é verdade. Ele não tira e não põe nada. Ele vive segundo os preceitos da Escritura. Quanta gente hoje, irmãos, tem medo de morrer e de partir deste mundo inseguro, porque acha que não é um vencedor. Cristo já venceu. Apenas guarde tudo que Ele ensinou. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, e eu termino aqui esse sermão. Se você andou frio na fé, se você andou fraco na fé, desanimado, é tempo de despertar. Eu quero dizer algumas coisas para concluir e aplicar isso à sua vida. Primeiro, irmãos, Deus tem se revelado ao homem desde a criação do mundo, e todo homem verá na revelação de Deus, desde a criação do mundo, um caminho para a sua salvação, ou se negar, para a sua condenação. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Eu não tenho nenhuma tristeza ou pena, ou choro mais por homens que, tendo ouvido todos os relatos da criação de Deus e conhecendo a história do princípio ao fim, negam o Senhor. São indesculpáveis. Segunda lição, e concluo: Deus está consumando a sua obra, porque Ele disse, está feito.
Ele está consumando a sua obra quando ele diz que já realizou e pagou todo o preço para apresentar a sua igreja, a sua noiva, santa, salva, segura diante de Deus, imaculada e perfeita diante do Senhor. Ele conclui, irmãos, a sua consumação em Apocalipse 21, irmãos, e 22, dizendo que ele que começou uma grande obra em nós, desde o princípio da criação, é fiel e apresentou-se como testemunha fiel para completá-la. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como a epístola e esta carta para mim termina, este livro da revelação termina, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos até a consumação dos séculos, amém. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar e entoar com você uma última canção a fechar este culto, abrindo um apelo ao seu coração. Procure guardar este ensino. Procure receber essa palavra para viver e para praticá-la em seu coração. Quantos hoje, irmãos, após ouvirem sermões tão claros da escatologia, do juízo final e dos tempos de consumação da história, como vimos hoje pela manhã e pelo pastor Henri, estão já a acreditar aí no liberalismo teológico, dizendo que a escatologia é uma escatologia individual e que cada um de nós vai se encontrando gradativamente com o Senhor, como se Ele não prometeu e não dissesse que, como nós o vimos subir, Ele voltaria visivelmente a todos nós. Eu peço que você hoje peça a Deus em oração humildemente, coisas simples ao Senhor. Senhor, que eu creia na sua revelação, que eu viva debaixo da esperança de cada uma das promessas que o Senhor já tem revelado e tem manifestado à igreja, que eu seja capaz de traduzir e de ensinar isso a cada uma próxima geração, que sejam meus filhos, que sejam meus netos, para que todos nós da igreja de Cristo vivamos debaixo dessa esperança, como está em Apocalipse 21 e 22, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto cantamos esta canção, já escolhida pelo pastor Henri e pela Angélica, aqueles que desejarem fazer comigo uma oração por si mesmo, pela sua casa, pela sua família, para que esta mensagem, após absorvida ao seu coração, seja, por obra do Espírito Santo, preservada e guardada por você, como uma doutrina verdadeira, como ouviu João. Escreve, João, porque fiel é esta palavra. Você, enquanto cantamos, vai ficando de pé aí no seu lugar e vai dizendo assim: Senhor, eu quero ser a fiel testemunha do Evangelho que hoje recebi. Eu quero ser para a minha casa e para a minha família um discípulo a mostrar, a transbordar e a levar esta grande mensagem de que a história tem um fim, que a consumação dos séculos é real, mas que lá no fim da história está Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim.